السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Em primeiro lugar, gostaria de louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por esta oportunidade que nos dá neste momento, nesta noite de hoje, e saudar também o nosso querido profeta Muhammad, que a paz e bênção de Allah estejam com ele, com a família dele, seus companheiros, assim como todos os muçulmanos e as muçulmanas. Que Allah aceite o nosso jejum, o nosso Ramadã, e que fortifique cada vez mais a nossa fé. E hoje estamos aqui, pela graça de Allah, para falarmos um pouco sobre o Ramadã, os benefícios, as virtudes, os valores que nós alcançamos ao jejuarmos, ao seguirmos as regras do Ramadã e a tentarmos sempre viver uma vida que educa, na verdade, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa espiritualidade, e assim como mantém e renova as nossas relações sociais. Bem, o tema de hoje é sobre a importância, no caso do Ramadã, e como é que o Ramadã pode ser interpretado como uma pedagogia do corpo, da alma, assim como um instrumento que serve para o restabelecimento das nossas relações sociais. Bem, hoje não vou me alongar, bem que vai ser um tema muito, muito breve, mas eu gosto sempre de fazer uma introdução olhando a diversas perspectivas ou mobilizando outros campos de saber. Portanto, o Islã tem uma característica peculiar no sentido de dialogar com todos os campos de conhecimento que nós sabemos e nós conhecemos. E isso é uma peculiaridade do Islã, eu digo. Por isso, quando nós falamos do jejum de um modo geral, portanto, primeiro vamos falar do jejum do modo geral e depois vamos falar do jejum do Ramadã, de modo específico. Quer dizer, de acordo com a própria medicina moderna, o jejum se configura como um método educativo do corpo, porque restabelece suas estruturas biológicas através do melhoramento do sistema, o próprio sistema digestivo. Renova o funcionamento normal do seu sistema e, assim como combate contra todas aquelas substâncias consideradas nocivas ao próprio corpo, né? Combate também as infecções, para além de que reduz o nível do açúcar no corpo, ou no sangue, melhor dizer, e estimula o sistema imunológico também. Quer dizer, o funcionamento e a defesa que o corpo vai desenvolvendo contra tudo aquilo que é considerável nocivo ao próprio corpo. Para além disso, o jejum também combate uma série de enfermidades. E a medicina moderna, ela concluiu de que entre essas doenças, ou entre essas
enfermidades que o jejum combate, nós podemos mencionar como diabetes, doenças cardiovasculares, Alzheimer também, as gorduras, portanto, diminui o jejum, ela vai queimando as gorduras que se encontram dentro do corpo, diversos tipos de cânceres também, quer dizer, para além de potencializar o funcionamento da própria mente, do sistema nervoso também, e regular o próprio sistema, quer dizer, do modo geral, o jejum regula o sistema do modo geral, assim como melhora também a qualidade da vida de toda aquela pessoa que tem o hábito de jejuar. Então, se nós olharmos, em primeiro lugar, aquilo que eu chamo da pedagogia do corpo, ou seja, um corpo educado, um corpo regulado, um corpo que exerce um certo poder sobre si mesmo, né? No sentido de estabelecer um estilo de vida que coaduna com os seus prazeres, com os seus deveres religiosos e com as suas relações sociais. Então, nós podemos observar de que essa interpretação e essa conclusão da medicina moderna, ela já foi interpretada, já foi deduzida pelo Islã desde o século VII. Portanto, a ciência moderna e a medicina moderna não é que vai trazer uma novidade. Para nós que somos muçulmanos, não é uma novidade. Portanto, quando olhamos os benefícios de jejum e os benefícios de jejum e os ensinamentos de jejum que nós recebemos desde o século VII, através dos ensinamentos do profeta Muhammad, que a paz e bênção de Allah esteja com ele, assim como através também dos versículos revelados no Alcorão. Então, não é uma novidade. Por isso, a medicina moderna, ela vem mais uma vez confirmar a autenticidade da profecia de Muhammad, que a paz e bênção de Allah estejam com ele, assim como da veracidade da mensagem do Islã, e de que o Islã é um código de vida e traz uma mensagem universal. Eu sempre costumo dizer e chamo sempre a atenção de que a mensagem do Alcorão, a mensagem do Islã, não é uma mensagem revelada para os árabes. Não, é uma mensagem universal. Se a pessoa ler o Alcorão da ponta para ponta, vai observar esse discurso, essa narrativa que engendra, portanto, o mundo e a sua natureza, digamos assim, humana, a sua essência humana. Por isso, essa peculiaridade do Islã e da mensagem do profeta Muhammad, que a paz e bênção de Allah estejam com ele. E, nesse sentido, depois de nós observarmos de que existem vários ganhos que nós encontramos muito bem interpretados e explícitos nas pesquisas realizadas pela medicina, portanto, moderna, eu devo enfatizar de que o Islã precede a medicina moderna ao estabelecer e promover o jejum semanal e mensal. Portanto, ou seja, se hoje em dia a medicina confirma de que no jejum, portanto, o corpo consegue se livrar de todas essas enfermidades e desenvolver, portanto, quer dizer, ter um corpo que desenvolve um funcionamento, digamos assim, normal e que combate contra essas substâncias nocivas. Então, nós temos no Islã uma prática que foi introduzida pelo profeta Muhammad e que foi promovida, foi incentivada pelo profeta Muhammad. Bem, no que diz respeito ao jejum semanal, nós sabemos de que o profeta Muhammad, que a paz e bênção de Allah, jejuava
nas segundas-feiras e nas quintas-feiras. Por trás desse jejum existe outra história que não vou me ater nela, mas todo aquele que é muçulmano sabe muito bem de que o profeta Muhammad jejuava nas segundas-feiras e nas quintas-feiras. E ele recomendou para que todo muçulmano jejuasse. É uma recomendação, não é uma obrigação. Portanto, quem quiser jejuar, que jejue. Quem não quiser também, sem problemas nenhum. E em relação ao jejum mensal, portanto, o profeta, mais uma vez, estabeleceu um jejum mensal, que é aquele jejum chamado de Ayyamul Bid, os dias brancos, ou seja, são 3 dias mensais. O 13º dia do mês lunar, o 14º e o 15º dia do mês lunar. Portanto, todos os meses, o muçulmano pode, quem quiser, neste caso, jejuar nesses 3 dias lunares, conforme, portanto, a recomendação do profeta Muhammad, assim como da sua prática. E nisso, nós encontramos a declaração de Abi Huraira, radiyallahu anhu, que foi um dos companheiros do profeta Muhammad, que Allah esteja satisfeito com ele, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz e bênção de Allah estejam com ele também. Abu Huraira diz: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. Então, Abu Huraira diz que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, aconselhou a ele a prática de 3 coisas. A primeira delas é o jejum nos 3 dias mensais, conforme nós falamos. Portanto, o jejum na metade de todo o mês lunar. No dia 13, 14 e 15 do mês lunar. Esse é o primeiro conselho que Abu Huraira recebeu do profeta Muhammad. O segundo conselho falou também da oração ad-duha, oração duha, que é aquela oração que é feita após o nascimento do sol. Tanto, por exemplo, a pessoa faz a oração da alvorada antes do nascer do sol, e se tiver condições de permanecer dentro da mesquita, permanece e espera o sol nascer. Portanto, o sol tem que sair, nascer todo ele, e depois daí faz uma oração voluntária chamada oração ad-duha. E a terceira recomendação ou conselho do profeta Muhammad para o seu companheiro Abu Huraira foi sobre que ele não dormisse sem que tivesse feito a oração de witr. A oração de witr. Quem hoje em dia vai, portanto, vai à mesquita para fazer oração tarawih, vai perceber de que normalmente as pessoas fecham a oração tarawih com a oração witr, que é aquela oração ímpar que termina com, que é a chave, digamos assim, de todas as orações do dia. Bem, mais uma vez não vou entrar em detalhes a respeito da oração de witr, mas vale lembrar de que é uma das recomendações que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez e fazia frequentemente. Bem, voltando às práticas de jejum, se nós as práticas do jejum e a sua relação com o corpo, vale lembrar de que se seguirmos a prática do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Allah estejam com ele, no que diz respeito então ao jejum, em busca de recompensa e perdão dos pecados, nós acabamos lucrando não apenas os benefícios espirituais, mas também benefícios corporais, conforme nós acabamos de mencionar a própria medicina moderna, que concluiu de que o jejum traz vários benefícios ao corpo, à saúde, portanto, do nosso corpo. Por isso, o Islã é uma religião que estabeleceu o jejum como o caminho alternativo contra aquilo que
nós chamamos de a medicalização social do corpo, que é uma prática frequentemente, que é uma cultura hoje em dia. A medicalização social do corpo e da vida tornou-se uma cultura das sociedades modernas. Nós recorremos às drogas simplesmente porque sentimos uma pequena dor de cabeça, recorremos às drogas simplesmente porque sentimos uma pequena dor da unha, recorremos às drogas porque simplesmente sentimos uma pequena dor do cabelo. Então, nós medicalizamos a vida social, medicalizamos o corpo em todos os seus sentidos. E essa questão da medicalização do corpo e da vida, ela foi criticada por sociólogos como Michel Foucault e um outro chamado Ivan Illich, portanto, que foram sociólogos e pesquisadores que se empenharam muito para perceber a relação que existe entre a indústria farmacêutica e a medicalização da vida. Então, podemos perceber de que nós somos, hoje em dia, estimulados a consumir mais os produtos farmacêuticos, as drogas que são vendidas nas farmácias. E, por outro lado, sem sabermos de que os efeitos colaterais produzidos por essas drogas geram outras doenças a médio e longo prazo, sem percepção nossa. E muitas vezes não conseguimos associar, portanto, uma determinada doença a um medicamento que nós tomamos há 1 ano ou há 3 anos. Portanto, dificilmente nós conseguimos associar essa relação, porque são efeitos colaterais que se manifestam, portanto, depois do médio ou longo prazo. Mas, voltando à questão, nesse caso, do jejum, nós podemos observar de que o Islã, ao incentivar e estimular o jejum, nós acabamos eliminando, então, do nosso corpo as substâncias nocivas, infecções que, quando essas substâncias e infecções começam a desenvolver, então geram uma ruptura no funcionamento normal do sistema biológico. E, por essa razão, nós, como muçulmanos, devemos perceber de que quando nós tomamos o jejum como uma cultura, como uma prática, não só ganhamos as recompensas prometidas por Allah, e que Allah subhanahu wa ta'ala diz no hadith al-Qudusi, que ele diz as-suyamu li wa ana ajzi bi. Allah diz que o jejum é meu, é por mim, o jejum é meu, o jejum é por mim, wa ana ajzi bi, e eu pago por ele, eu recompenso por ele. O profeta Muhammad vai dizer de que al-hasanatu ashr amthaliha, quer dizer, uma prática, uma boa ação, ela é recompensada 10 vezes, até 700 vezes. Essa ação pode ser recompensada até 700 vezes, illa suyam. E nesta questão, o profeta vai dizer, exceto o jejum. Ou seja, nós não sabemos a real recompensa do jejum, né? E aí ele vai dizer de que Allah subhanahu wa ta'ala diz as-suyamu li wa ana ajzi bi. O jejum é por Deus e por ele, portanto, recompensa ao jejuador. Não obstante de que no paraíso existirá uma porta chamada Ar-Rayyan, que somente irão entrar nela os jejuadores. Aqueles que, portanto, tinham a prática ou a cultura de jejuar no dia a dia. Então, nós podemos perceber de que o jejum exerce um poder sobre a materialidade do corpo, porque, quer dizer, normaliza o instinto sexual, ou seja, regula o instinto sexual do corpo. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz, ya ma'ashara shabab, né, os jovens, aqueles que não
ou seja, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomendou aos jovens a se casarem. Recomendou ao casamento para o jovem. E aqueles que não têm condições em todos os seus aspectos, em todos os seus sentidos, ele diz, alaykum bis-siyam. Aquelas pessoas que não têm condições para jejuar, para se casar, então que jejuem, que façam o jejum. Mas por que precisam fazer o jejum? Porque o jejum vai regular o instinto sexual, vai regular as manifestações sexuais do corpo, né? Assim como os desejos carnais. Então nós podemos observar de que o jejum, do modo geral, tem vários benefícios para o próprio nosso corpo. E analisando profundamente o jejum do mês de Ramadã, do modo específico, e sua relação com o corpo, como o lugar do poder, e sobre o qual o poder é exercido, podemos afirmar de que é uma relação profundamente abolicionista, uma relação abolicionista, quando suas regras são violadas através daquilo que nós chamamos do contrato sexual. O que quer dizer com isso? Ou seja, existe uma regra estabelecida e que serve como punição para aquelas pessoas que praticarem relações sexuais, por mais que sejam dentro do contrato sexual, quer dizer, sociologicamente falando, dentro do casamento, né, para deixar bem claro, por mais que seja dentro do casamento, mas se essas relações sexuais forem estabelecidas no meio do Ramadã, durante o dia do Ramadã, então existe uma punição contra essa violação das suas regras, né, das regras do jejum. E uma delas é uma regra, uma punição que estabelece e institui, portanto, ou institui uma relação estreita entre o Ramadã e a libertação de escravo. Ou seja, observem de que o Ramadã, o jejum do Ramadã, não estamos a falar de qualquer jejum, o jejum do Ramadã, quando as suas regras são quebradas, então a sua punição é libertar, a primeira punição para essa pessoa que quebrar essa regra é que essa pessoa tem que libertar um escravo. Tahriru raqaba. Libertar um escravo. E ao libertar um escravo, portanto, o Ramadã, neste caso, o jejum do Ramadã, neste caso, se configura como um elemento, como um instrumento que serve para libertar o corpo das amarras da escravidão, e nós sabemos de que o escravo é um ser que, portanto, não tem a sua autonomia. E o jejum vem, neste caso, estabelecer essa libertação e essa relação profunda com o corpo. Então, não só o jejum do Ramadã liberta, portanto, o corpo das substâncias nocivas, né, e restaura a sua saúde, mas também aquele corpo que está aprisionado, aquele corpo injustiçado, aquele corpo que clama de uma libertação. E, graças ao jejum, observem de que o corpo fica, quer dizer, livre de todas essas situações. Quer dizer, e neste sentido, se nós seguirmos a questão da relação do Ramadã e a alma, portanto, os benefícios que nós conseguimos, os benefícios espirituais que nós ganhamos, podemos recorrer mais uma vez ao próprio Alcorão, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ou vocês que creem, na verdade foi estabelecido
foi prescrito o jejum para vocês, assim como foi prescrito o jejum para os vossos antepassados. Mas por quê? Por que Allah estabeleceu esse jejum? Ele mesmo vai responder essa nossa questão. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, para que temem Allah. Para que temem a Allah. Aqui nós encontramos uma segunda relação entre o jejum de Ramadã com a alma, com o espírito, que é aquilo que, portanto, o jejum alimenta, portanto, a nossa espiritualidade. E neste sentido nós podemos observar que o profeta Muhammad, que a paz e bênção de Allah estejam com ele, ele disse: "Man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Aquela pessoa que não abandonar falso testemunho. O que significa falso testemunho? Tudo aquilo que contraria, digamos assim, o bom senso, as regras do Islã, os ensinamentos do profeta Muhammad a partir da língua. Aí entra a mentira, a calúnia, falso testemunho, tudo isso, portanto, faz parte de al-qawl az-zur. E aquela pessoa que não abandonar essas práticas, então, proferir assim como praticar, se não abandonar tudo isso, então não há necessidade de a pessoa passar fome, deixar de comer a sua comida ou beber da sua bebida, digamos assim, por causa de Allah, porque o seu jejum praticamente é inválido. Então, podemos observar mais uma vez de que existe uma relação estreita entre o jejum e a nossa espiritualidade. E o que nós ganhamos quando nós, incorporamos esses ensinamentos do profeta e quando nós vigiamos o nosso falar, o nosso andar, o nosso trabalho, as nossas relações sociais e tudo aquilo que nós fizemos na nossa vida. Ou seja, o jejum estabelece e impõe o policiamento da vida do ser humano. E nesse momento, o jejum se configura e se transforma como um instrumento de adoração desde o seu início até o seu fim. E ao fizermos isso, ao adorarmos Allah subhanahu wa ta'ala durante o jejum, nós alimentamos a nossa espiritualidade, nós alimentamos a nossa alma e nos tornamos pessoas mansas, pessoas sociáveis, pessoas dóceis. O ser humano e o muçulmano se tornam uma pessoa dócil e uma pessoa agradável de lidar, inclusive. Então, podemos observar de que esses benefícios, ultrapassam essas fronteiras, mas ultrapassam essas fronteiras no sentido de que nós alcançamos, então, o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. E ao alcançarmos o temor a Allah subhanahu wa ta'ala, o que nós ganhamos? A resposta encontramos mais uma vez no Alcorão, que veio do próprio nosso Criador, Allah subhanahu wa ta'ala. Ele vai dizer, تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ, de que o paraíso, ali está o paraíso, este é o paraíso que foi prometido para quem? Para aqueles que foram tementes a Allah subhanahu wa ta'ala. Em outras palavras, o jejum do Ramadã é um elemento que eleva a nossa categoria como muçulmanos ao nível da temência a Allah subhanahu wa ta'ala. Sermos tementes a Allah subhanahu wa ta'ala. E ao alcançarmos este nível, nós alcançamos o lugar mais procurado, mais alvejado, o lugar mais desejado por todo aquele que tem, portanto, o Islã como a religião e fé, que é o paraíso, al-Jannah. Portanto, é esse lugar que nós almejamos, que nós esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos coloque nele através das suas bênçãos, da sua misericórdia, e que se revela, portanto, nas nossas ações e nas nossas práticas. E a última parte, para não me alongar, portanto, que eu gostaria de falar, é aquela relacionada às nossas relações sociais.
Nós podemos observar também de que no mês de jejum é um mês em que as relações sociais são renovadas. Indivíduos que pedem desculpas, mandam mensagem para os seus próximos, procuram restabelecer os seus laços de parentesco por causa da entrada ou do começo do jejum. E essa é uma prática louvável, na verdade, e que somente o jejum nos proporciona esse tipo de espaço e nos incentiva não só a tirarmos aquela blusa, aquela camisa, aquele casaco do orgulho, da soberba, e a jogarmos isso de lado em busca daquela pessoa que nós machucamos, injustiçamos e, de alguma forma, caímos em atrito com ela e pedimos um perdão. Isso nós observamos durante o mês de jejum. Então, os seus benefícios, no que diz respeito ao restabelecimento das nossas relações, não só, portanto, se limitam a isso, mas também naquilo que nós podemos dizer como, ou afirmar, de que é um momento em que a prática quer dizer, da caridade, o ato de levar o sorriso para as classes pobres, as classes necessitadas, aquelas pessoas que carecem de alimento, portanto, verifica-se isso com muita abundância no mês de Ramadã. E isso faz com que as pessoas renovem as suas relações sociais quando começam a fazer trocas simbólicas relacionadas à economia, ao mercado, a valores e a bens materiais. E o Islã, portanto, incentiva nesse sentido. E aí, mais uma vez, se nós voltarmos àquela pessoa que infringiu, portanto, as leis do Ramadã por praticar relações sexuais com seu cônjuge, uma das punições, se por acaso a pessoa não conseguir, portanto, libertar um escravo, então a segunda seria a terceira, portanto, vou pular a segunda, vou falar da terceira. A segunda seria jejuar 60 dias, mas a terceira seria, então, alimentar 60 pessoas. Não são simplesmente pessoas. Essas pessoas devem apresentar uma característica peculiar, que é a pobreza. Portanto, são pessoas que têm o estatuto da pobreza. Então, a pessoa deve alimentar 60 pobres. E aí, mais uma vez, nós podemos observar de que o jejum se configura como um instrumento que impõe o restabelecimento das nossas relações. Quando os ricos ou aquelas pessoas que têm, portanto, separam parte do seu tempo para pensar no pobre, para se preocuparem em levar uma felicidade, uma alegria ao pobre, para levar um alimento ao pobre, para procurar o seu próximo. E isso nós observamos no mês de Ramadã. E ao fizermos isso, nós renovamos as nossas relações sociais com as diferentes indivíduos do estrato social. Então, é extremamente importante ao observarmos de que essa relação de jejum do Ramadã e a renovação das nossas relações sociais ultrapassam a imaginação do ser humano, ultrapassam tudo aquilo que a modernidade, portanto, ofereceu à nossa vida social. Então, nós temos o jejum de Ramadã como um instrumento que traz para nós todos esses benefícios, para além de falar de Zakat al-Fitr, que é aquela caridade que deve ser dada àquelas pessoas necessitadas. Para além disso, nós terminamos com Eid al-Fitr, que é uma festa onde a felicidade deve ser levada aos pobres.
E nesse momento é frequente nós observarmos de que em muitos lugares, em muitos países, sejam árabes, sejam países ricos, assim como países pobres, nós observamos uma corrida de pessoas de boa fé, né, muçulmanas, em levarem a comida para aquelas pessoas que precisam. Em alguns países árabes, vale lembrar de que eles fazem o que chamam de Ma'idatul Rahman. Ma'idatul Rahman é uma espécie de tenda ou tendas espalhadas, né, na cidade, e nelas é servido todo tipo de comida que você pode imaginar, aberto para todo mundo, para quebrar o jejum e para toda aquela pessoa, seja necessitada, assim como não necessitada. Então as pessoas vão lá e comem, portanto. São experiências louváveis que, infelizmente, nós não temos essas experiências aqui no Brasil ou em muitos países não árabes. Nós não temos essas experiências, mas, por outro lado, nós temos também a questão ou a prática da distribuição de cestas básicas. E tudo isso é frequentemente visível no mês de Ramadã. E, sem dúvida nenhuma, é uma forma de nós renovarmos as nossas relações e, tanto, restabelecermos os nossos contatos com todos aqueles que são nossos irmãos e todos aqueles que, tanto, têm, de alguma forma, alguma relação conosco. E eu vou terminar por aqui, não vou me alongar, tanto já são 10 horas da noite, e agradeço bastante a oportunidade. Não tenho mais senão agradecer mais uma vez este convite e desejar a todos um bom Ramadã, um bom jejum, e se tiver qualquer dúvida, portanto, cá podemos responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.